Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Então, se você não tinha o conhecimento que após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já não é mais gentil, agora você já está sabendo que você não é mais gentil. Você já é o quê? Filho de Abraão. Você já é o quê? Cidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos lá, continuando. E o que mais? E aqui, Cristo morreu no madeiro por mim e por você, se fez maldito no madeiro por mim e por você, para que a mim e a você tivéssemos direito à árvore da vida, à cidade santa, à Nova Jerusalém. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Onde está essa confirmação da igreja de Lá no Velho Testamento, então? Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Olha nos meus olhos aqui. Nós só temos essa vida aqui. Ou daqui saímos com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, que eu vou sair daqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com Ele mesmo, porque sem Ele nada posso fazer. Ou saímos daqui perdidos, enganados por Satanás e seus falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres por aí afora. A minha escolha já está certa. A minha escolha já está feita. Eu vou sair daqui com o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. E você? Só que para isso, nós precisamos viver em santificação, na prática da justiça. Sabe por quê? Porque o meu pai Abraão viveu aqui na prática da justiça. Ele pecou, mas ele não vivia na prática do pecado. Procure algum outro texto onde fala que meu pai Abraão mentiu mais do que 2 vezes. No caso da minha mãe Sara. Procure meu pai Jacó também, Isaac também, se ele mentiu em alguma outra coisa mais. Pergunta para qualquer judeu, messiânico ou ortodoxo, se eles vivem pecando todo dia e toda hora. Se eles andam na prática do pecado. Vão dizer na tua lata que eles não são filhos de Satanás, que não são filhos do diabo, para andar na prática do pecado. Para você que acha que pecado é brincadeira, pecado nunca foi brincadeira. Por que Lúcifer foi precipitado lá de cima? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E se ele pecou lá em cima, é porque lá em cima tem lei. É porque lá em cima tem lei. E lembra que ele não quis estuprar nenhuma anja lá em cima. Ele não falou mal de ninguém lá em cima. Só brotou no coração dele o desejo de ser igual ao Altíssimo. Você acha que a mim e a você, se nós vivermos na prática do pecado, que é até mesmo no nosso interior, você acha que nós vamos subir para a eternidade? Revelation chapter 12, verse 8. Verse 8. And provide not, neither was there place found any more in heaven. Apocalipse capítulo 12, verso 8. E não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. Lá não tem mais o lugar deles, nem do pai do pecado. Você acha que vai ter o lugar para quem morrer aqui na prática do pecado? Para quem viver aqui na prática do pecado, ainda que aceitou a Cristo como seu Salvador, ainda que aceitou a graça como seu Salvador, você acha que vai subir para a eternidade? É evidente que não. É evidente que não. Sabe qual é o intuito de Satanás? Levar a mim e a você para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele, que ele esteja repreendido da nossa vida. Destruir casamentos, maridos, mulheres por aí afora. E mais ainda, que maridos vivem na prática do pecado. Que mulheres vivem na prática do pecado. Após divórcio, após término,
vai botando tudo num pacote só por aí. E sabe o que acontece com isso? Principalmente a você, jovem, mulher jovem, que está aí se preparando para casar, não foi à toa que você caiu aqui, que está se preparando para casar com um homem, e você tem 25 anos, você que está preparado para casar com um homem que tem 50 anos, 55 anos. A você, jovem homem, que está com seus 25 anos, que está aí pretendendo casar com uma mulher que tem 50 anos, 55 anos, cuidado. Porque se você se largar com eles, se vocês se separarem, eles podem dar o divórcio para vocês. Se eles tiverem o conhecimento na palavra do Eterno, eles para te pirraçar, para te ver, para ver você morrer perdidos. Perdidos, como o negócio é sério. Não vai casar com outra pessoa de jeito nenhum. E você pode casar com outra pessoa, você pode se rabichar com outra pessoa. Eles já vão estar avançando de idade, você vivendo com eles 10 anos, 15 anos por aí afora. E sabe o que acontece? Se vocês casarem com outra pessoa, pode perguntar para qualquer pastor por aí afora. Se você casar com outra pessoa e ele tomar a decisão dele de ficar sozinho para lá, de não se envolver com ninguém mais, nem de beijinho, e você casar com outra pessoa, você vai estar vivendo em adultério. E se morrer nessa prática, só vai morrer para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? Preste atenção com quem você está casando. Você que é uma mulher jovem de 25 anos, você que é um homem novo de 25 anos, casando com uma mulher mais velha que você, uma mulher com 55 anos, com 50 anos. A você, mulher que vai casar com um homem que tem 50 anos, 55 anos, cuidado. Desperta do que dorme. E pode perguntar para qualquer pessoa por aí afora, para qualquer pastor. Se o que eu estou falando aqui é da boca para fora, se é do homem. Desperta do que dormes. É um casamento que é 100% de chance de você viver preso a uma pessoa por resto da vida, então, enquanto vida ela tiver. Porque o novo vai se enrabichar com outra mulher. Uma pessoa tendo coroa com seus 30, 35 anos, se separou, vai se enrabichar com outra mulher ou com outro homem por aí afora. Cedo ou tarde. E você casar com uma pessoa mais velha que você passar 10, 15 anos com essa pessoa. E essa pessoa tomar a decisão dela de não casar com ninguém nunca mais. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dorme. Não foi à toa que você caiu aqui. Não foi à toa que esse vídeo chegou até você. É um despertar para você mesmo. É um despertar para você mesmo. Principalmente se estiver casando por interesse. Já começa errado por aí. Já começa errado por aí. Interesse em coisas materiais, em dinheiro, luxúria e por aí vai. Já começa errado por aí. Amanhã depois quem vai estar pagando o pato é você mesmo. Depois não diga que foi avisado. Vamos lá. Cristo se fez maldito no madeiro, foi pregado no maldito, se fez maldito no madeiro, pregado, despido, naked in English, pelado, para dar uma vida eterna para mim e para você. Só que ele pede, João capítulo 14, verso 15, mas se me amais, guardareis os meus mandamentos. 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisso reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Vocês, né, pastor, tira só o quarto mandamento, só a guarda do sétimo dia, sim ou não? Guarda nova que é uma beleza, né? Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei moral, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. O nosso pai Abraão guardou os mandamentos. O nosso pai, quando ele habitou em um corpo de carne aqui, ele guardou os mandamentos. Para dar um exemplo para nós. Ele se batizou para deixar o exemplo para mim e para você. Principalmente a você que está em dúvida, eu preciso me batizar ou não preciso me batizar? Eu me batizo ou não me batizo? Eu me batizo ou não me batizo? Eu me batismo ou não me batismo? Batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fique na comunhão até você descer nas águas batismais, porque o Satanás é sujo. Ele não quer que a mim e a você
que nós desçamos nas águas batismais, que nós estejamos na eternidade com o nosso Pai. Mas assim como eu já estou batizado, você que já está batizado, você que não está batizado, se batize. E nós, então, breve estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Se você não toma um banho, que custa você ser afogadão? Pá! Para sepultar os teus pecados, as tuas porcarias, vai te matar? Não. Primeiro, é só um afogamento, pá, e bola. E tranquilão. E vamos para onde nosso eternão, amém? Meus irmãos, olha aqui nos meus olhos aqui. Vamos ler aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? O que nós, após aceitar a graça, temos que fazer? Vamos lá. Meu irmão Paulo pregava para os gentios, sim ou não? Romano, grego, por aí vai. Deixa a Bíblia falar para nós. Sim ou não? Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá, verso 15 ao 29. Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 29. Vamos lá. Acelerar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O texto fala assim, ó. A lei não pode invalidar a aliança. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Aqui, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é o descendente do meu pai Abraão, Cristo. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Não diz e aos descendentes como se, falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Vamos lá, continuando. Eu digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei confirmada por Deus, a lei, a aliança. Por que falava a Arca da Aliança? Porque lá dentro da Arca da Aliança celeste tem o quê? Os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra. E a minha irmã, Ellen Goldwhite, deixou escrito para nós, é um dos seus escritos fabuloso, que quando Cristo voltar, vai vir as 2 tábuas de pedra. Uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Do lado direito, do amor a Deus. Do 1º ao 4º mandamento. Do amor ao próximo. Do 5º ao 10º mandamento. Porque é eterna. É eterna. Vamos lá. Aqui, ó, continuando. Que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, que era quem? Que era Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo guardou os mandamentos, sim ou não? Cristo cumpriu a lei, sim ou não? Ele cumpriu. Lembra? Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha nos meus olhos aqui. Os filhos de Satanás por aí afora, os filhos da desobediência, que está dentro da Bíblia, os filhos da desobediência não querem nem saber de nada. Vamos lá, verso 18. Mateus capítulo 5, verso 18. Vamos lá, ó. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, até que tudo se cumpra. Aí, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Agora me diz uma coisa, eu estou aqui pregando, não estou? Você está me ouvindo, sim ou não? Me diz uma coisa, ainda existe o primeiro céu? Sim ou não? Existe terra? Sim ou não? Então, se existe céu, existe terra, e após nós aceitarmos a graça, nós já somos filhos do nosso pai Abraão, nós já não somos mais gentios, nós já somos da família de Deus, filho do nosso pai Abraão, que deu testemunho para nós guardando os mandamentos, e Cristo também, deixa a Bíblia falar para nós. Então nós precisamos guardar, nós não somos obrigados. Cristo também não é obrigado a levar lá para cima quem viver na prática do pecado, quem morrer na prática do pecado. Ou quem estiver na prática do pecado, quando ele voltar, quando a porta da graça se fechar. Sabe por quê? Porque quando a porta da graça se fechar, só vai se cumprir aqui Apocalipse capítulo 22, verso 11. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filth,
let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. Só vai continuar isso aqui. Quem está perdido, está perdido. Quem está salvo, está salvo. E aquele que é santo, continue a ser santo. E aí? Como você vai querer estar? Lembra, a minha escolha eu já fiz. Na prática da justiça, na prática da santificação, eu peco. Eu não sou perfeito. Lembra? Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Mas não fala que não vive na prática do pecado, não. Por quê? Porque quem vive na prática do pecado é filho do diabo, aceitou a Cristo, está vivendo na prática do pecado, tomou o nome de Deus em vão e ponto final e acabou. 1 João, capítulo 3, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Vamos lá, voltando aqui. Pegou, não pegou? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Verso 18. Por quê, ó? Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O que o nosso Pai Eterno deu para o nosso pai Abraão? A lei moral. Lembra? Gênesis capítulo 26, verso 5? Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E lembra aqui? Verso 12. Ora, a lei não decorre de fé. Na minha tradução, que é na João Ferreira de Almeida, está assim, ó, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Sabe por quê? Porque nós não guardamos a lei para nos salvar. Nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós não guardamos a lei para estar na eternidade, não. Nós guardamos a lei porque o nosso Cristo morreu por mim e por você e Ele guardou. E se nós não guardarmos a lei, nós venhamos viver na prática do pecado. E se viver na prática do pecado, não vai subir para a eternidade. É diferente, separa isso aí. Vamos lá, continuando. Então foi o quê, ó? Aqui, ó. Verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos antes, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Aqui, ó. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aqui, vamos lá, ó. Qual, pois, é a razão de ser da lei? Aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui, ó. Foi adicionada por causa das transgressões. Por que a lei foi adicionada? Por causa do pecado. O que é transgressão? Pecado. O que é transgressão? Vai botando tudo no pacote, tudo que não presta. Por isso que Deus estabeleceu a lei, não matarás, não adulterarás, não roubarás, vai botando tudo num pacote só. E aqui, ó, sabe o que mais aqui, ó? Aqui, ó. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quem é esse mediador? Vamos aqui, ó. Ora,
o mediador não é de um, mas Deus é um. Por que que não é de um? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é o mediador? O Espírito Santo. E ele é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Vamos lá, continuando, ó. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Aqui, ó. Vamos ler de novo para refrescar a tua memória aqui, ó. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, aqui, ó, na verdade seria procedente de lei. Vamos lá, continuando, aqui, ó. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Aqui, ó, sobre o pecado. Aqui, ó. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Lembra? Aos que creem. E aos que creem, quando aceita Cristo, já não é mais gentil. Já é quem? Membro de Cristo, filho de Abraão. Vamos lá, continuando aqui, ó. Verso 22. Jovens, quando você estiver lendo a passagem para você explicar, não tem problema. Ainda que você repete na tua fala ou na leitura, não tem problema. Por quê? Porque esse assunto ele é muito sério. Esse assunto aqui ele é um divisor de águas. Esse assunto aqui é um esclarecimento. Esse assunto aqui é um aprofundamento nas santa e bendita Escritura do Eterno, examinando as Escrituras. Porque quantas pessoas mundo fora não sabem que após aceitar Cristo já não é mais gentil, já não é mais estrangeiro, nem forasteiro, nem peregrinos, e sim filho do nosso pai Abraão, da família de Deus, sacerdote de Deus e de Cristo, e para sempre. Vamos lá, continuando aqui, ó, verso 22. Aqui, ó. Aqui eu vou explicar isso aqui, já também vou dar outra explicação aqui, ó. A tutela da lei, olha o que diz o texto, a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Vamos lá aqui, ó. Ó, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, de que futuro haveria de revelar-se. Vamos lá, deixa a Bíblia falar para nós, vamos ver o que é isso aqui, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E o que é que significa isso aqui, aio? Diz para nós aí, Degretão Pritão, uma explicaçãozão bem amplozão. O que é que significa essa palavra aqui? Ó? O que é isso? Aio. Aio eram os mordomos. Aio era os cuidadosos. Aio era os... Vai colocando assim, ó, tudo num pacote só. Os servos que conduzia os filhos dos reis, os filhos dos poderosos para as escolas, para as igrejas, para as sinagogas, eles que acompanhavam. Então, eles eram os condutores, eles que os conduziam as crianças para os colégios, vamos botando no nosso tempo de hoje aqui, para a creche, no colégio, para ir buscar, para a igreja, para ir buscar isso, aquilo, outro e por aí vai. Aí, olha, sabe o que acontece? Então, aqui, o que a palavra está falando? Que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E o que os aios faziam? Que era quem? Que eram os criados, que eram os servos. Vai botando tudo no pacote só. Os que cuidavam das crianças para levar para as escolas, vai botando tudo no pacote só, como eu falei antes. Aí sabe o que acontece? Os aios conduziam as crianças para quê? Nos caminhos retos, sim ou não? Escola, igreja, tudo que era bom, eles que conduziam as crianças. Agora olha nos meus olhos aqui. E o quê? E o aio era o quê? Uma peça fundamental para as crianças, sim ou não? Porque quando nós
porque enquanto nós não conhecemos a Cristo, não nos entregamos para Cristo, nós somos o quê? Criaturas sem sabedoria nenhuma da vida espiritual, sim, sabedoria carnal, mas a lei nos conduz a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o quê? É perfeito. Cristo é o quê? Cristo é santo. Cristo é o quê? É o nosso Pai, é o nosso Criador, vai colocando tudo de bom e do melhor. E a lei nos conduz a Cristo e nos afasta da prática do pecado. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá, continuando aqui, ó. Verso 25, aqui, ó. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos já não permanecemos subordinados ao aio. Sabe por quê? Porque nós, pela fé, nós cremos que o nosso pai Abraão veio aqui, que o nosso pai Noé veio aqui, que houve o dilúvio, que houve profetas, que a Bíblia é a palavra de Deus, que homens santos da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, as escreveram para nós, cerca de 40 homens, que Cristo já veio aqui, que a lei cerimonial já não está mais em vigor, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal, Cristo cumpriu ela pregado na cruz, que cedo ele virá nos buscar, e que a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, é a lei que revela o caráter do Eterno, e nós guardamos ela não para nos salvar, mas porque nós somos salvos, e por estarmos na graça, e a graça em nós, e nós observando a lei, nós não estamos vivendo na prática do pecado. Então, nós não precisamos do aio. Porque, como diz a palavra do nosso Pai aqui, ó. Aqui, ó. Verso 25, ó. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinado ao aio. Entendeste como é que a banda toca? Pegou direitinho? O que é o aio? O que significa aqui o aio na passagem aqui? Que era o quê? O aio que conduzia as crianças, que era o quê? Que eram os mordomos, que eram os criados, que levavam as crianças para o colégio, para as igrejas, para as sinagogas e por aí vai. Então, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, nós já não precisamos mais nos preocupar com o aio, com a lei. Sabe por causa de quê? Porque nós já temos o pleno conhecimento que Cristo quer que nós andemos na prática da justiça. Então nós não precisamos mais de ninguém que fica na nossa cabeça, na nossa mente. Você precisa de guardar a lei, você precisa disso, aquilo, outro. Sabe por quê? Porque nós ouvimos o evangelho eterno, o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino. Então nós não precisamos, todo mundo está no nosso pé do ouvido mais. Ei, você precisa guardar o sábado. Ei, você precisa se abster de alimentos impuros. Ei, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Ei, você precisa amar o seu pai e a tua mãe. Não, nós não precisamos mais doar. Sabe por quê? Porque a própria lei do eterno já fez tudo por nós. Porque nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, que Cristo é quem remiu e rime os nossos pecados quando nós peca, e Ele é a graça, e nós somos salvos exclusivamente pela graça, por Ele mesmo. E por nós sermos gratos à graça, nós temos que andar como a graça andou. E deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá. Ó. Continuando. Aqui, ó. Pois todos vós, aqui, ó, são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Tem distinção de grego, judeu, de romano, de gentil, de não sei quem, isso, aquilo, outro. Não, deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar. Aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo. Aqui, ó. De Cristo vos revestistes. Ou seja, uma nova criatura, e andando como Cristo andou.
Porque quem está em Cristo é nova criatura. Sim ou não? Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Dessaste. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Pegou? Vou ler de novo. Quando você aceita a graça, aceita Cristo, você já não é mais gentil. Aqui, ó. E não tem distinção nem de grego, nem de judeu, nem de nada. Aqui, ó. Grava bem, ó. Gálatas capítulo 3, verso 28 ao 29, que vai deixar bem amplo aqui, ó. Aqui, ó. Dessaste, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aqui, ó. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Cristo guardou os mandamentos. Meu pai não é, meu pai é Abraão. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. E o sábado é eterno. O quarto mandamento é eterno. O quarto mandamento é eterno. O quarto mandamento é eterno.